Fala, meu amigo e minha amiga, muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai estudar sobre estrutura de repetição e nosso objetivo é justamente aprender como criar estruturas de repetição dentro de algoritmos. E a gente já começa pela pergunta: o que são estruturas de repetições? É basicamente uma estrutura que permite justamente executar mais de uma vez o mesmo comando ou conjunto de comandos de acordo com a condição ou com o contador. É basicamente a possibilidade de fazer repetições de execuções dentro do nosso código. É que, por exemplo, somar os pontos feitos no sábado. Então, toda vez que você faz alguma atividade, que você pontua alguma coisa, participa de uma mentoria, a gente cria lá uma inserçãozinha de vocês com os seus pontos. E aí a gente pega todos os seus pontos, e aí para cada ponto que você tiver lá, a gente vai repetindo o comando de somar até somar todos os pontos e ter sua pontuação final. Beleza? E existem três tipos de estruturas de repetição. São eles o enquanto, o faça enquanto e o para. Mas não se preocupe que agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada um para entender justamente como que funciona e quando utilizá-los. A gente vai começar agora aqui pelo enquanto. Ele funciona da seguinte maneira: a gente define o comando, depois a gente define a expressão lógica que vai ser verificada e por último a gente define a ação que irá repetir enquanto a lógica for verdadeira. Então, basicamente assim, enquanto a condição ocorrer, enquanto a condição que a gente estabeleceu ali, uma expressão lógica, for verdadeira, a gente vai realizar aquela ação. E aí ele executa a ação, volta lá. A ação ainda é verdadeira? Beleza, vai lá, executa de novo, e aí vai executando até a ação se tornar falsa. Caso essa ação não se torne falsa, ele vai repetir infinitas vezes e vai bugar seu programa. Então tem que tomar cuidado para que na execução do código ali, da ação, você faça alterações dentro da expressão lógica para poder ela justamente em algum momento se tornar falsa. E aí primeiro ele verifica a condição lógica e depois ele executa. Aí verifica a condição lógica, executa, verifica, executa. Esse é um passo muito importante que a gente tem que compreender. Ele sempre vai verificar primeiro e depois executar. Agora a gente vai ver isso daqui na prática para saber como é que funciona. Já vou abrir aqui meu Portugal Studio. Daí, nesse nosso exemplo, a gente vai usar uma situação muito tranquila aqui, que seria a questão do sistema de escola, onde a gente vai verificar, a gente vai receber uma nota que vai ser digitada pelo usuário, tá? E a gente vai verificar se essa nota é válida ou não. E aí, se ela for inválida, a gente pede justamente para ele digitar novamente e aí a gente verifica. Então, a gente vai verificar a nota enquanto essa nota for inválida. E para a nota ser inválida, essa nota tem que ser abaixo de zero, então a nota for menor que zero, ou maior que 10. Então a gente vai pedir para o usuário digitar a nota novamente, enquanto a nota for menor que zero e maior que 10. Vamos lá, vamos criar nosso algoritmo. Então a gente vai ter aqui o inteiro é nota, e aí a gente vai ter que ler a nota inicialmente. Ler a nota. E aí, enquanto a nota for menor que zero ou a nota for maior que 10, a gente vai pedir para o usuário escrever novamente a nota para nós. Então, vamos falar aqui para ele que a nota está inválida. Nota inválida. E aí, vamos até colocar, pedir para ele digitar novamente. Digite novamente sua nota. Daí a gente vai ler. Leia a nota. Daí, quando ele sair desse loop, que só vai sair quando ele digitar a nota válida, a gente escreve aqui, escreva nota válida. E quando a gente executar nosso programa, inicialmente a gente vai ter que digitar a nota, então eu vou digitar aqui 12, nota inválida, digite sua nota novamente. Eu vou digitar agora menos 5. Nota inválida, digite sua nota novamente, vou digitar 11. Nota inválida, digite sua nota novamente. Então a gente vai ficar executando isso enquanto a nossa nota for inválida, que é justamente aquela condição que eu digitei ali. E aí se eu botar a nota válida, por exemplo, 10, então ele vai exibir como nota válida. E esse é o exemplo do enquanto. Ele sempre vai executar enquanto aquela condição que a gente estabeleceu for verdadeira. Agora que já aprendemos como que o enquanto funciona, é muito importante a gente aprender esse outro, que é o faça enquanto. Basicamente, ele funciona igual o enquanto, só que ele tem uma regrinha diferente, que é justamente na hora da verificação. Lá no enquanto, deixa eu voltar aqui no enquanto para vocês darem uma olhada. O enquanto, ele pega primeiro, ele verifica primeiro e executa depois. E já o faça enquanto, ele faz primeiro e verifica depois.
e até já resolve alguns problemas que a gente teve ali no nosso primeiro algoritmo. Vamos ver lá como é que ele funciona? Daí, pegando o exemplo anterior, né, a gente vai trabalhar em cima disso, para a gente remover justamente esse leia nota daqui, porque a gente está tendo dois comandos para ler nota, e aí não faz tanto sentido. Então, a gente vai criar aqui o comando faça, enquanto, então a gente vai manter o mesmo padrão, né, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, onde a gente vai fazer enquanto a nota for menor que zero e maior que 10, ou maior que 10 no caso. E aí, a gente vai justamente pedir para o nosso usuário digitar a nota. Então, escreva, digite sua nota. E aí, em seguida, a gente vai ler a nota. Então, a gente não precisa mais desse ler a nota. E aí, a gente também não precisa disso daqui. Então, o que vai acontecer nesse algoritmo? A gente vai fazer, beleza? Vai pedir para o usuário digitar a nota enquanto essa nota for menor que zero ou maior que 10. E aí ela vai ser justamente a condição que a gente estabeleceu no algoritmo passado, só que de um jeito diferente. Então a gente sempre vai pedir, digitou a nota. Se essa nota for nessas duas condições, ele vai pedir para digitar de novo, até que essa nota saia dessa condição. E aí a nota vai ser válida, beleza? Vamos lá, vamos executar. Então vamos digitar sua nota. 20, 12. Pediu para digitar de novo. Menos 3. Digitar de novo. 11. Digitar de novo. 10. Nota válida. Então a gente criou uma repetição. Primeiro fazendo com que ele lesse a nota e depois verificando. Naquela lá a gente verificava primeiro e executava depois. Essa a gente faz primeiro e verifica depois. E agora que a gente já aprendeu o enquanto e o faça enquanto, falta nosso último ponto aqui, nosso último tipo de estrutura de repetição, que é justamente o para. E ele funciona da seguinte forma: primeiro a gente define em qual valor vai começar a contar, depois a gente define a condição para esse valor contar, então tipo, ele vai contar até tal situação. E por fim a gente coloca qual passo que vai ser realizado. Por exemplo, aqui nessa definição, então para, contador começando em zero, tá? E enquanto esse contador for menor ou igual a 10, o contador vai somar, vai adicionar mais um. Então, basicamente, ele vai contar de 1 até 10, no caso de 0 até 10. E aí a gente vai realizar essa ação, que é justamente ali o que a gente precisar, beleza? Vamos lá, vamos fazer no nosso Portugal Studio para isso daqui ficar um pouco mais claro para você. E agora, nesse exemplo, a gente vai utilizar um dos mais básicos para essa condição, que é justamente fazer um contador. E aí, para a gente fazer um contador, a gente vai criar aqui o nosso para. Daí a gente tem que definir aonde esse contador vai começar. E aí, para isso, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode criar uma variável aqui fora, chamada contador, beleza? Contador. E aí a gente chama ela aqui, tipo, o contador vai começar em zero. Ou a gente pode simplesmente criar essa variável direto aqui dentro do nosso para. Então, inteiro contador é igual a zero. Depois que a gente definiu esse contador, a gente criou essa variável contador, a gente vai definir a condição na qual ele vai repetir. Então, ele vai repetir enquanto o contador for menor ou igual a 10, beleza? E aí, em sequência, a gente vai definir qual que é o passo que ele vai executar. E aí, nesse caso, vai ser o contador mais, que é justamente ele adiciona mais um ao contador. E ele vai executar, vai fazer um para do contador até o contador for igual a 10. Então vai ser de 0 até 10. Daí a gente pode chegar aqui, deixa eu limpar aqui, e a gente pode pegar e escrever justamente o contador. E aí quando a gente executa nosso programa, ele escreve de 0 até 10. E é assim que funciona. Agora que já aprendemos todos os tipos de estrutura de repetição, a gente vai aplicá-los em algumas condições, beleza? Em alguns exercícios. E aí o primeiro exercício que eu propus aqui foi justamente fazer um programa que gera e escreve todos os números ímpares entre 100 e 200. Vamos lá para Portugal resolvê-lo? Esse exemplo ele parece muito difícil no início, mas não é tão complicado assim. E a gente pode utilizar os três métodos para resolvê-lo. Eu vou resolver aqui com enquanto, a gente pode fazer com para e com faça enquanto, não tem problema. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é justamente criar uma variável para ser nosso contador, que a gente vai ter que contar de 100 até 200. Então, o inteiro, contador. E aí, como vai ser de 100 até 200, eu já vou começar ele com 100. Então, comecei o meu contador com 100.
E aí eu vou repetir enquanto o meu contador for menor ou igual a 200, eu vou fazer alguma coisa. No caso, eu vou verificar se o número do contador é ímpar. E se for ímpar, eu mostro ele para o usuário. Se não for, eu não faço nada. Então é justamente essa condição. A gente tem que mostrar todos os números ímpares entre 100 e 200. Então, vamos até botar aqui para escrever, para vocês verem como é que está funcionando. Então, escreva contador. E eu vou até botar um barra N para ficar mais organizadinho aqui. E aí, quando a gente executa, ele escreve, opa, ele vai ficar numa parada infinita, porque justamente eu não adicionei o passo final. Então, depois que executar tudo, eu tenho que atualizar o valor do contador. Então, eu tenho que botar ali um contador mais. E agora sim vai funcionar. Então, 100, 100, foi até 200. Então, foi contando certinho de um por um, até chegar no 200. Aí você pode ver aqui que funcionou direitinho. Lembrando que caso você entre em um loop como eu entrei, é só clicar nesse xzinho aqui do lado esquerdo. Só que aí a gente já está mostrando todos os números entre 100 e 200. Só que o programa só quer mostrar caso o número for ímpar. E aí a gente pode adicionar verificação aqui dentro, né? Então, se o nosso contador for ímpar, então para a gente verificar se o número é ímpar, é se o contador mod, cadê o mod? É o 5 aqui. Mod 2 for diferente de 0, a gente vai pegar e vai mostrar o contador. Senão, a gente não vai mostrar nada. Vou colocar o enter aqui e eu trago essa escreva para cá. Então, a gente está verificando, a gente está contando de 100 até 200 e fazendo a verificação em cada número. E aí, se o número ele for ímpar, a gente escreve. E se não for, a gente não faz nada. Então, vamos executar. E ele fez justamente isso. Então, contou até o 199, 197, 95, 93, do 101 até o 199. E é assim que funciona. Ah, William, se eu precisasse mostrar alguma coisa quando esse número fosse par, você poderia adicionar aqui o sinal. Aí você poderia escrever. Cadê? Escreva número par. E aí ele mostraria toda vez o número par. Eu queria número par, número par, número par. Ficaria um negócio muito estranho, mas nesse caso não resolve o nosso problema. A gente só quer mostrar os números ímpares. É assim que a gente funciona, que a gente resolve com enquanto. Poderíamos também fazer com para ou com o faça enquanto, mas a gente vai deixar isso para os outros exemplos. O nosso segundo exercício aqui é justamente fazer um programa que leia o nome e a nota de N alunos e ao final indique qual aluno teve a maior nota. E aí que já aumenta um pouco a complexibilidade, beleza? Mas vamos lá, vai ser bem tranquilo para a gente fazer. Partiu Portugal. Vamos lá? A primeira questão desse exercício é a gente conseguir visualizar um pouco o funcionamento dele. Então, a gente vai ler o nome e a nota de um aluno e no final a gente tem que saber qual foi o aluno que teve a maior nota. Então, a gente tem que escrever lá, o aluno fulano de tal teve a maior nota. E se quiser também pode mostrar a nota. Mas a gente vai repetir N vezes. Então, a quantidade de vezes que o usuário quiser. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar duas variáveis. Um inteiro aqui para o nome, para a nota, e uma cadeia para o nome. Daí o que eu vou iniciar a nota com 0, para a gente não ter mais problemas à frente. Então, tipo, já vou iniciar aqui o valor da nota. Daí, no final, a gente tem que mostrar quem teve a maior nota. Então, eu vou criar mais uma variável justamente para a gente armazenar qual foi a maior nota. Então, maior nota. E aí, como eu vou armazenar qual foi a maior nota, eu também tenho que armazenar qual foi o nome de quem teve a maior nota. Então, eu vou botar aqui maior nome. E aí a gente já tem essas duas condições. Eu também vou iniciar aqui a maior nota, porque pode ser que nos dê mais problemas à frente. Daí, a gente tem que saber N vezes esse valor. E aí é interessante a gente ter uma interação com o usuário, e o usuário digitar se ele quer continuar ou não. E aí a gente pode utilizar a variável do tipo caractere, para poder saber se o usuário deseja continuar. E aí vai ser ela que a gente vai colocar no nosso laço. Então, enquanto continuar for igual a S, a gente faz. Na hora que o usuário digitar N, aí a gente não vai continuar. E aí agora a gente vai utilizar o laço de repetição fácil. Lembrando que esse daqui não dá para ser feito por um contador, porque é N vezes. Então a gente tem que sempre estabelecer a condição do enquanto o usuário quiser continuar. E aí a gente vai utilizar o fácil. A gente também poderia utilizar só o enquanto, tipo, sem ser o fácil enquanto.
Mas aqui, como a gente já utilizou enquanto no exemplo passado, é bom a gente utilizar agora. Então, faça. Deixa eu fazer aqui. Faça enquanto o continuar for igual a essa. Lembrando que como é do tipo caractere, tem que ser aspas simples. Daí, a gente vai pedir aqui sempre, depois que executar tudo, o usuário digitar se ele quer continuar ou não. Então, você deseja adicionar mais algum aluno? Adicionar mais um aluno? Sim ou não. E aí, em seguida, a gente lê o continuar. E aí a gente vai executando. Por exemplo, se a gente rodar agora, você deseja adicionar mais um aluno? Sim. Você deseja adicionar mais um aluno? Sim. Deseja adicionar mais um aluno? Sim. Se eu colocar não, ele pega e finaliza tudo. Mas beleza, então aqui já está funcionando o nosso laço de repetição para N alunos. Só que agora a gente tem que ler a nota. Então, antes da gente perguntar se a gente quer continuar, a gente tem que adicionar esse aluno. A primeira coisa que a gente vai pedir aqui é justamente para o nosso usuário digitar o nome do aluno. Então, digite o nome do aluno. Em seguida, a gente vai ler esse nome. E depois a gente vai pedir a nota do aluno. Então, digite a nota do aluno. E aí a gente vai ler essa nota. Beleza, eu já tenho a nota, já tenho o nome. Só que eu preciso saber qual foi o aluno que teve a maior nota e armazenar também o nome desse aluno. Daí a gente pega a nota que esse aluno recebeu e verifica se a nota dele é maior do que a maior nota que a gente já tem. Como a nossa maior nota vai começar em zero, provavelmente a nota do primeiro aluno vai ser maior que a maior nota. Só que aí a maior nota, vamos lá, deixa eu verificar, deixa eu não me embananar tanto nessa explicação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai verificar é se a nota que a gente recebeu agora é maior que a maior nota. Se ela for maior que a maior nota, então ela é a maior nota agora. Então a maior nota vai ser igual à nota. E aí, se o próximo aluno tiver tirado a nota maior do que a maior nota de novo, a maior nota vai ser a nota desse aluno. E assim consequentemente. Enquanto o usuário for digitando, a gente sempre verificando se a nova nota é maior que a maior nota. E como essa nota é maior que a maior nota, logo o maior nome vai ser o nome da pessoa que tirou essa nota. E aí a gente vai fazendo isso enquanto o usuário for digitando. Daí, quando o usuário não quiser adicionar mais nenhum, a gente já tem a nota e o nome do aluno que tirou a maior nota. E aí a gente pode escrever. Escreva o aluno que tirou a maior nota foi o nome do aluno. É maior aluno. E aí a gente também pode escrever com a nota, né? Com a nota, vírgula, maior nota. Não é maior aluno, é maior nome, né? Maior nome. E aí agora nosso programa já está feito. Então a gente vai fazer enquanto continuar for igual assim. Então se ele não responder sim aqui, a gente já para de fazer. Você responder S, né, no caso. E aí a gente faz o seguinte, a gente lê o nome, a gente lê a nota, verifica se a nota digitada é maior do que a maior nota. Se for, a maior nota agora vai ser essa nota que foi digitada e o maior nome vai ser esse nome. Daí a gente executa de novo e verifica se a nota digitada foi maior do que a maior nota e assim até o usuário digitar não. E aí a gente vai ter o maior nome e a maior nota do aluno que teve a maior nota. Vamos lá, vamos executar. Aconteceu um errinho, que foi que deu errado aqui. Existem trechos da variável maior nome que não pode ter sido inicializada. Maior nome. Acredito que como a gente está atribuindo aqui, né? Como a gente tem um se aqui, nossa maior nome pode ser que em alguma condição, caso a nota não seja maior do que a nota não seja maior que a maior nota, em alguma situação, tipo como ela começa com zero, pode ser que ela fique nula, né? Ela pode ficar vazia, sem nenhum texto. E aí, não é interessante que a gente não vai ter o maior nome aqui. Então, a gente tem que
começar ela aqui, nem que seja só com aspas, sem nada, só para dizer que ela tem alguma coisa. Então agora quando a gente executar, ele vai funcionar. Se a gente digitar o nome do primeiro aluno, Will, a nota 5. Você deseja adicionar mais um aluno? Sim. Nome, Wanderson. Nota 6. Você deseja adicionar mais um aluno? Não, não desejo. O aluno que tirou a maior nota foi o Wanderson com a nota 6. E ele faz justamente essa verificação que a gente tem que fazer. E é assim que a gente resolve esse problema. Então, nosso próximo exercício é um básicozão, que é justamente fazer um programa que escreve a tabuada de multiplicação de 5. Vamos lá no Portugal fazer? Então, para esse exemplo, eu vou utilizar o nosso contador dentro de um para, porque toda tabuada de multiplicação vai de 0 até 10. Então, vamos fazer nosso para aqui. Para, e aí a gente vai criar aqui uma variável inteira, tá? Inteiro contador. Eu vou chamar de cont, para ficar mais simples a gente trabalhar, começando em 0. Enquanto essa variável cont for menor ou igual a 10. E aí, o passo que a gente vai fazer é justamente adicionar mais um. Então, a gente já tem aí o nosso contador. Aí, em sequência, como a gente quer multiplicar por 5, a gente tem que exibir justamente a multiplicação do nosso contador vezes o número 5. Então, a gente pode colocar aqui um escreva contador vezes 5. Para ficar até mais bonitinho, eu posso colocar aqui uma quebra de linha para a gente ver ele funcionando. E aí, quando a gente executar, ele escreveu 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. A gente também pode deixar até mais organizado e criar uma variável para armazenar esse valor. Então, a gente pode criar aqui um inteiro, resultado, que vai ser justamente igual ao contador vezes 5. E ao invés de a gente fazer a multiplicação aqui, a gente já escreve o resultado direto. E aí, até para deixar mais bonito, a gente ainda pode fazer assim. Contador conte vezes 5 é igual ao resultado. E aí a gente quebra a linha. Então, quando a gente executar aqui, vai ficar 0 vezes 5, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. E assim até 10 vezes 5, que dá 50. Se eu quisesse fazer isso também, sei lá, até de 0 até 1000, ou tipo, de, sei lá, de 50 a 60, que eu acho que faz mais sentido, a gente poderia fazer também. E aí ficaria 50 vezes 5 até o 60 vezes 5. E aí você consegue trabalhar com múltiplas tabuadas. Nosso último exercício já é um pouco mais complexo, que é justamente fazer um programa que efetue a soma de todos os números ímpares que são múltiplos de 3 entre 1 e 500. Muito complexo, né? Vamos lá fazer? Então, a gente tem aqui que fazer um contador de 1 a 500. E aí, basicamente, a gente vai ter que somar todos os números entre 1 e 500, que são ímpares e são múltiplos de 3. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer nosso contador de 1 a 500. Eu vou utilizar aqui o para, que eu acho mais simples para fazer contadores. Para inteiro contador igual a 1. Vai começar em 1, né? Enquanto esse número for maior ou igual a 500, menor ou igual a 500, perdão, a gente vai adicionar mais um. A gente vai ter que verificar número por número. Daí, a gente vai ter que saber se o nosso contador da posição, então, tipo, se o primeiro número é ímpar e múltiplo de 3. E como é que eu sei isso? Como é que eu sei que o número é ímpar e múltiplo de 3? O ímpar, eu já expliquei como é que funciona. Então, a gente pode até criar aqui uma variável lógico, ímpar. O ímpar vai ser se o resto da divisão entre o contador e 2 for diferente de 0. Porque os números pares são todos os números que a divisão por 2 tem o resto igual a 0. Beleza. E como é que eu sei que ele é múltiplo de 3? Então, ele é múltiplo de 3 exatamente na mesma condição. Se o número que tiver no contador dividido por 3 for igual a 0. Então, 3 é múltiplo de 3? 3 dividido para 3 é 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então, o resto é 0. Então, sim é múltiplo de 3. 5 é? 5 não é.
porque 5 dividido para 3 dá 1 e tem um resto 2. 9 dividido para 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 9 dá 0. Então, 9 é múltiplo de 3. E aí, assim sucessivamente. Então, a gente vai criar mais uma outra variável lógica. A gente vai chamar aqui de mod3, e vai ser igual contador mod 3, então a divisão, o resto da divisão do contador por 3 foi igual a 0. E aí, a gente vai somar se e somente se ele for ímpar e múltiplo de 3. Então, a gente verifica se ímpar e múltiplo de 3, então a gente tem que adicionar ao nosso resultado final. E aí, para isso, eu vou criar aqui uma variável fora, acima do nosso para, que vai ser um número inteiro, que vai ser o nosso resultado. E eu vou iniciar ela aqui como 0. Então, se o número for ímpar e múltiplo de 3, a gente vai pegar o nosso resultado e vai adicionar o contador. E aí a gente pode fazer tanto assim, resultado é igual resultado mais o contador, que é o jeito mais complexo, ou a gente pode fazer assim, resultado mais igual contador, que ele também faz a mesma coisa, ele adiciona o resultado a esse valor que a gente colocou aqui. E aí ele vai fazer, toda vez que o contador for ímpar e múltiplo de 3, ele vai adicionar o valor do contador ao resultado. Então, depois que a gente termina nosso laço de repetição, a gente pode colocar para escrever o resultado. E aí a gente pode colocar assim: a soma de todos os números ímpares e múltiplo de 3 é igual, 2 pontos, resultado. E aí a gente tem nosso valor final. Então, quando eu executar aqui, a soma de todos os números ímpares no múltiplo de 3 é 20.667. Até para a gente testar, vamos colocar aqui a soma de todos os números ímpares e múltiplos de 3 entre 1 e 3. Então, tudo que é ímpar e múltiplo de 3 entre 1 e 3 é apenas o 3. Então, o nosso resultado tem que dar igual a 3. Então, quando a gente executa, exatamente, a soma de todos os números ímpares e múltiplos de 3 é igual a 3. Então, todos os números que são ímpares e múltiplos de 3 entre 1 e 3 é apenas o 3. Então, nosso algoritmo está funcionando. E aí, galera, até uma coisa que eu peço para vocês dentro dos exercícios que vocês forem fazer depois, é fazer teste. Então, tipo, fiz algoritmo aqui, eu não sei se está funcionando. Pô, vai lá na internet e pesquisa como é que eu calculo a área de um triângulo. Aí tu vai lá, tem a calculadora, tem alguma coisa, tu pesquisa um outro exemplo que alguém já fez, pesquisa fórmulas. E aí tu compara teu algoritmo com esses resultados, que aí você tem uma assertividade maior, beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu sei que essa aula já foi um pouquinho mais complexa, aparentemente tem uns negócios bem complicados, mas eu tentei deixar o mais simples possível para vocês. Qualquer dúvida você pode estar chamando no suporte. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau!